Não vou repetir aqui o que foi comentado do peso da obesidade como fator de risco. Os dados que foram trazidos aqui são bastante elucidativos, mas chamaria atenção a uma consulta que foi feita ao CDC em 2 de novembro de 2020, que subsidiou a lista de comorbidades do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid, ter incluído apenas a obesidade mórbida, né? Posteriormente, em 29 de março, novos estudos já ampliam a faixa indicada como risco para Covid, para obesidade grau 1 e grau 2. O PNI não fez nenhuma revisão. A doutora Nélia comentou a revisão que foi feita em relação aos pacientes que têm HIV, né? Que anteriormente era apenas os pacientes com AIDS, né? Com a doença instalada em curso. E, no caso da obesidade, esse é um debate. Eu queria pontuar aqui três questões que eu acho que são importantes. Primeiro, a obesidade enquanto fator de risco por Covid grave e por óbito por Covid. E aí o debate da vacinação. Foi colocado aqui e acho que é importante a gente trazer essa discussão. Se mantém a prioridade da vacinação apenas para os obesos com índice superior a 30, ou se o PNI deveria, né, incorporar outras faixas como também risco e também indicação à vacinação. É bom lembrar que para algumas outras situações tem se feito uma gradação, né? Começando com os de maior risco dentro do grupo, que seria, obviamente, os casos de obesidade mórbida, mas sinalizando também, na sequência, a importância da vacinação para outros graus, né? Então, esse é um primeiro debate importante em função da obesidade, o peso que ela tem, quanto comorbidade, quanto fator de risco, todos os elementos que já foram aqui apresentados. Um segundo debate é a questão da assistência ao paciente obeso com Covid. Diversos dos nossos convidados comentaram sobre isso, né? A inadequação dos nossos serviços para assistência foi lembrada aí desde a maca do SAMU, passando pelos esfigmomanômetros, passando pelas camas hospitalares, chegando aos nossos equipamentos de tomografia, né? O quanto o nosso sistema de saúde não leva em consideração a necessidade de se preparar para assistência a esses pacientes. E o quanto, no caso do paciente COVID grave, né, a assistência a ele é comprometida, né? Inclusive pela associação, obviamente, da obesidade com hipertensão, com diabetes e todo esse caldo de cultura agravando a assistência. E, infelizmente, acho que todos vocês têm ouvido, né, o debate nacional acerca da posição completamente absurda do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia e o quanto o Ministério da Saúde abdicou da liderança das medidas de prevenção, de isolamento, distanciamento social e também o quanto perdemos na capacidade de incorporarmos mais rapidamente a vacinação, mas não podemos esquecer que o Ministério da Saúde abdicou de outra função primordial, que é a orientação técnica, doutor Fábio, doutor, especialmente chama a atenção doutor Fábio, doutor Nilson e doutor Ricardo, nossos colegas médicos nessa mesa. O Ministério da Saúde é um orientador de protocolos. Cabe ao Ministério coordenar tecnicamente a rede. E nós não vimos até agora nenhuma ação efetiva. Nós, claro que nos primeiros meses da pandemia, todo mundo estava aprendendo no tapa, como a gente diz, né? Estava aprendendo no dia a dia. Mas esse aprendizado seria muito mais rápido e mais efetivo se o Ministério da Saúde não tivesse aberto mão de ser também um orientador técnico para assistência aos pacientes. E o terceiro aspecto foi também aqui comentado. A pandemia, obviamente, está represando tratamento
de uma multidão de pacientes, das mais diversas patologias, em especial de doenças crônicas. Então, são cirurgias postergadas, são pacientes que deixam de ter acompanhamento regular. Em função da pandemia, nós estamos crescendo, né, a desassistência, crescendo as condições adversas para pessoas portadoras de patologias, especialmente patologias crônicas, né? E para isso nós temos que nos preparar. Foi comentado aqui o momento, acho que foi o doutor Ricardo que falou no momento, foi o doutor Fábio, no momento do arrefecimento que teríamos que intensificar. Eu acho que é um aspecto importante. Nós estamos vivendo situações absurdas, né? O Brasil é o único país do mundo, provavelmente, que no ano de 2021, com a pandemia em curso, corta recursos do Ministério da Saúde, corta recursos da assistência pública à saúde. E nós temos que nos insurgir contra isso, não só porque precisamos de recursos para enfrentar a pandemia do Covid, mas precisaremos ainda mais para buscar enfrentar as demandas represadas pela pandemia. Isso significa, no assunto em questão, que nós precisamos cobrar do Ministério da Saúde para que, assim que possível, os hospitais que têm condição também voltem a fazer cirurgia bariátrica, ampliem a sua programação, melhorem a capacidade de atender esses pacientes, atualize as tabelas de custeio dos serviços. Então, essas são 3 grandes questões que eu gostaria de tratar aqui com vocês e provocar, porque a audiência pública ela é uma ferramenta importante para que a gente possa, inclusive, acumular as ideias, trazer sugestões da sociedade civil, dos especialistas, dos representantes das organizações não governamentais, e a partir daqui, quem sabe até, muitas vezes, saem sugestões, propostas que demandem, né, que possibilitem aperfeiçoar as medidas em curso. Então, eu sintetizo nesses 3 grandes dimensões, diríamos, do problema. A questão da vacinação e da obesidade como fator de risco por Covid, a questão da assistência ao paciente obeso com Covid e a questão de prepararmos para o sistema de saúde, criar mais oportunidades para assistir aos pacientes, né, que estão aí represados por esse período tão adverso que nós estamos vivendo, né? Eu sempre chamo a atenção que a gente vai, com certeza, sair dessa crise e precisamos sair dela com a população brasileira defendendo mais o SUS, conhecendo mais o trabalho dos profissionais de saúde e lutando por mais recursos financeiros para que a gente possa ampliar as ações de uma política pública tão importante para a vida e para a saúde da população brasileira como é o Sistema Único de Saúde. Tá? Quero passar a palavra